Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Na unidade passada, estudamos como as pessoas contam as suas histórias, na unidade 3 do livro de História, certo? Agora vamos para as fontes históricas, unidade 4 do livro de História. Fonte histórica é todo registro que pode trazer informações sobre o passado de alguém, de um objeto, de uma construção, qualquer registro feito pelos seres humanos, em qualquer época, e pode ser considerado uma fonte histórica. No exemplo de um documento, a leitura e interpretação das fontes históricas são feitas por pesquisadores. E esses pesquisadores são considerados os historiadores, que atuam como um verdadeiro detetive, que procura vestígios e pistas para compreender os fatos que já aconteceram. Tipos de fontes históricas. Na unidade do livro, vamos encontrar fonte escrita, fonte oral, fonte visual ou audiovisual, fontes materiais e imateriais. Agora vamos conhecer cada uma delas. Exemplo de fonte escrita. Fonte escrita é aquela que possui informações que são extraídas pela leitura e interpretação dos registros escritos. Exemplos de fontes escritas: as cartas, os bilhetes, os livros, revistas, jornais e diários. As fontes do tipo oral são aquelas em que as informações são transmitidas por meio da oralidade, ou seja, pela fala. Exemplos desse tipo de fonte são o canto de uma música ou a recitação de uma parlenda, ou uma história contada por alguém. Fonte visual ou audiovisual são as informações obtidas por meio da observação de imagens, como as fotografias, as ilustrações, os desenhos, as pinturas, são exemplos de fonte visual. Já os filmes e vídeos são exemplos de fontes audiovisuais. Essa imagem mostra um exemplo de fonte visual. Já essa outra imagem mostra um exemplo de fonte audiovisual. Fonte material são as fontes chamadas de cultura material, ou seja, que podemos tocá-las. São registros que se apresentam em forma de objetos ou construções. Observem essa imagem. Uma cerâmica marajoara, feita por povos muito antigos do Brasil. Fonte imaterial ou cultural imaterial são aqueles que estão presentes na memória das pessoas e são passadas de geração para geração, como os saberes, jogos, danças, entre outros. Temos aí um exemplo de fonte imaterial, a roda de capoeira. As fontes imateriais, por serem uma cultura que passa de geração para geração, não conseguimos tocá-las, e sim senti-las através das nossas emoções e sentimentos. Quando uma fonte histórica é muito importante para uma comunidade ou um país, ela deve ser preservada. Para isso, seja feito, as fontes são guardadas em locais chamados museus ou arquivos. Muitos historiadores realizam suas pesquisas nesses lugares. Para finalizar, vamos ler Você sabia? Um dos principais arquivos do Brasil é o Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, que foi criado no ano de 1838. Nele há centenas de fotografias, desenhos, cartões postais, mapas, filmes, livros, músicas, vídeos e obras diversas. Chegamos ao fim da nossa videoaula de história. Beijinhos com sabor de saudades. Até a nossa próxima videoaula. Tchau!